E aí, irmão? Como é que os irmãos estão? Tudo bem? É, o assunto desse vídeo, né, vai ser... Nós vamos falar sobre Jeremias 5 e 6, certo? Uma questão ali que eu tenho que mostrar, né? Restante ali. Nós vamos falar sobre Jeremias 5 e Jeremias 6, certo? Mas antes de nós entrar nessa questão de Jeremias, eu tenho que passar uma questão para os irmãos rápida aqui, né? De Apocalipse 14, né? Então vamos entrar aqui no estudo, pegar a Bíblia aqui, né? King James. E nós vamos começar, certo? Então hoje o assunto é, né? Vamos falar sobre Jeremias 5 e 6. Mas antes, eu quero mostrar um negócio para os irmãos do Apocalipse 14, né? Então, eu espero que os irmãos acompanhem comigo aí, né? Apocalipse 14, versículo 6, né? Diz que em diante. Certo? Vamos lá. Apocalipse 14, versículo 6 ao 8, né? Vai dizer o seguinte, ó. E eu vi outro anjo voar, ó, quer falar outro, né? Porque é dois. É dois mensageiros, né? São duas testemunhas. Lembra de Apocalipse 11? Não são duas testemunhas que prega não são dois raminhos, um à direita e outro à esquerda? Ou então, né? Fala outro e vi outro, porque é dois, né? E eu vi outro anjo, tá vendo aí? Voar pelo meio do céu. Por que fala vi outro anjo? Porque tinha outro que já estava pregando, entendeu? Aí veio outro. Mas um já está pregando já, ou seja, a escritura, nós, né? As escrituras, né? A profecia no caso, já está em andamento. O raminho de esquerdo já está pregando aí. O segundo não, o segundo está fora ainda, né? Mas o primeiro já está pregando aí, ó. Então, ou seja, a profecia já está em andamento. O raminho de esquerdo já está pregando aí, já está pregando, entendeu? Aí depois que vem o outro, eu falei, vi outro, porque o outro já estava pregando, o primeiro já está aí pregando, ou seja, a profecia já está em andamento, entendeu? Então vamos lá, né? E eu vi outro anjo, né, o segundo, voar pelo meio do céu, né? Tendo o evangelho eterno, tá vendo? Esse aqui é do evangelho eterno, o segundo, né, o Moisés, né, o Davi, né, a mesma coisa. Tá vendo? Tendo o evangelho eterno, para pregar aos habitantes da terra, né? Todas as nações, né? E a cada nação, tribo, língua e povo. Tá vendo? Beleza. Então, veja que, né? Que esse segundo mensageiro, irmãos, ele vem depois do arrebatamento. Os irmãos notou aí? Se os irmãos prestou atenção, né? Essa passagem que fala aqui de que o segundo vem, né? Com o anjo eterno, está no versículo 6, né? Por causa 14, 6. Né? Só que no verso 1, só que não que está o arrebatamento aqui, o arrebatamento, nesse capítulo, está no verso 1 ao 5, né? Fala do arrebatamento, né? O primeiro. Aí no verso 6 vem o segundo mensageiro do Evangelho Eterno. Irmão, presta atenção que ele veio, que o segundo ele só surgiu pregando depois do arrebatamento. Presta atenção? O arrebatamento está no capítulo 14, verso 1 ao 5. Aí no verso 6 vem o raminho direito, pregando o Evangelho Eterno, mostrando que ele veio depois do arrebatamento. Quando? No início da semana. Por quê? Porque o raminho direito começa a pregar, né, no início da semana. Junto com o primeiro, né? Junto com o raminho esquerdo. Mas você viu, mas se irmão notou, o segundo só vem depois do arrebatamento, né? O arrebatamento é no verso 1 ao 5. E no verso 6 vem um anjo do Evangelho Eterno. Viu que ele veio depois do arrebatamento? Quando? No início da semana. Porque a pregação do Evangelho Eterno começa no início da semana. Na abertura da semana, Daniel. Entendeu? Tá vendo? E quando que é o arrebatamento? Eu expliquei a questão lá de... A questão de... como é que é? Provérbios 7, né? Eu expliquei aquela mulher que diz assim: meu marido não está em casa, né? Só volta na lua cheia, num dia marcado, na lua cheia. Que mulher é aquela? Eu expliquei o que era aquela mulher. Aquela mulher ali, espiritualmente, trata de quem? Trata do Ministério de Defesa, do Ministério Azul, né? Que se tornou uma prostituta, né? Moisés se ausentou dela, se ausentou, né? Aí ela vai lá e se corrompe. Moisés, né? Se lembra da época antiga de Moisés, né? Moisés foi para o monte, recebeu a mensagem do pai, aí o povo lá corrompeu, adorou, né, com a idolatria, adorou o boi.
Entendeu? Então aquela mulher de Provérbios 7, espiritualmente, ela é o ministério de defesa, né? Que o seu marido, que seu líder, né? Que o seu líder que o guiava, né? Que dava conselho, que era Moisés, se ausentou. Foi fazer uma jornada ao longe. E só volta na lua cheia, porque o arrebatamento é na lua cheia, entendeu? O primeiro arrebatamento, na lua cheia, entendeu? Aí ele só volta na lua cheia, ou seja, só volta aqui, ó. Então eu vi um anjo lá primeiro do céu. E tinha o eterno. Quando que ele veio? Na lua cheia. Entendeu? Por isso que a mulher lá falava, meu marido não está em casa, só volta no dia marcado, na lua cheia. Ou seja, só vem pegar o evangelho eterno na lua cheia, é um código, é um segredo. Entendeu? Eu falei para os irmãos que aquela mulher ali, Provérbio 7, espiritualmente trata do ministério de defesa. Que virou, né, que corrompeu, né? Que Moisés se ausentou, o marido se ausentou, o líder, né? Que dá conselho a ela, e Moisés se ausentou, ela vira prostituta, né? Se corrompe. Lembra de Isaías 1, versículo 21, né? Que diz assim, como a cidade fiel, né, se tornou uma prostituta. Lembra de Isaías 21, 1 verso 21? Foi então. Entendeu? Como que ela virou uma prostituta? Como Moisés se ausentou, não foi? Né? Aí ela virou uma prostituta, né? Moisés se ausentou dela, entendeu? Né? Porque né, aonde não há conselho, né, não há sustento de palavra, o povo cai em murmuração, né? Entendeu? Em contenda, idolatria, ele cai, né? Porque onde não há sustento de palavra, sustento, né? Onde não há conselho, o povo cai. Moisés ali se ausentou do povo, não foi? Que dá sustento à igreja ali, conselho, se ausentou, foi pro monte. Aí os israelitas caíram em idolatria, adorou o boi. Entendeu? Então veja que o segundo mensageiro, irmão, só vem depois do arrebatamento. Entendeu? Ou seja, só vem na lua cheia. Entendeu? Aqui o primeiro arrebatamento é na lua cheia, o primeiro. E o segundo na lua nova, que é no meio da semana. Entendeu? Por isso que os dois raminhos marcam uma lua diferente. Um marca na lua cheia e o outro marca na lua nova. Por quê? Porque ali era uma estratégia. Porque os dois marcam numa lua diferente. Por quê? Porque é dois arrebatamentos. Então, um primeiro é na lua cheia e o segundo na lua nova. Entendeu? Só que o segundo mensageiro, ele volta pregando o evangelho eterno depois, né, do arrebatamento na lua cheia. Que é no início da semana, né? Ali. Abertura da semana de Daniel. Entendeu? Então vamos continuar aqui, né? Aqui, ó. Eu vi o anjo voar para o meio do céu e tinha o evangelho eterno, segundo, né? Depois do arrebatamento ele veio, ó. Tá vendo aí, ó? Para pregar os habitantes da terra e a cada nação e tribo e língua, dizendo em alta voz, né? Em alta voz. Presta atenção aqui, ó. Em alta voz. Ou seja, ele veio com grande voz, né? Com grande voz. Com grande autoridade, né? Temei a Ial e dá-lhe glória, porque é chegar a hora, né, do seu juízo, né? Abertura da semana, né? E adorar aquele, tá vendo aí? Que fez o céu e a terra, e o mar e a ação das águas. Entendeu? E vai o verso 8, ó. E seguiu o outro, seguiu o primeiro, porque eu falo, seguiu o outro, porque o outro veio primeiro, pregando que ele. E primeiro, ou seja, esse aqui é o primeiro, né? É o raminho do lado esquerdo. Seguindo, por quê? Porque ele começou primeiro. Por isso que ele já está aí pregando, ou seja, a profecia já está em andamento. O primeiro já está aí pregando já, ó. O segundo está fora ainda. Só vem depois do arrebatamento, né? Mas o primeiro já está pregando, ou seja, a profecia já está em andamento, a profecia. O primeiro está aí. Fala lá, e seguiu o outro. O primeiro seguiu. Por quê? Porque já estava pregando primeiro que o segundo. Então já está aí pregando o primeiro, já está aí pregando. Já está aí passando vídeo, né, live, já está aí pregando. Ou seja, a profecia já está em andamento. Entendeu? Agora só está vendo o segundo, né? Mas o segundo só vem depois do arrebatamento. Ou seja, só aí já mostra que o arrebatamento está iminente. O arrebatamento está iminente. Entendeu? Porque o segundo só volta depois do arrebatamento. Entendeu? E mostrando que já está iminente, né? O arrebatamento aí está iminente. O arrebatamento, né? Está iminente. Tudo leva a crer, né? Que pode acontecer, né? Numa Páscoa. Entendeu? O arrebatamento, né? A abertura da semana de Daniel pode ser abrido numa Páscoa. E mostrei para os irmãos, né? Lucas 2, né? Que eu gravei um vídeo falando sobre Lucas 2, João 2, né? Da festa da Páscoa, né? Que a Páscoa é a festa, né? A festa da Páscoa. Então, né? Tudo pode, entendeu? Levar a crer que o arrebatamento, né, que a abertura da semana de Daniel pode abrir numa Páscoa. Agora, né, em março abriu ali, ó. Entendeu? Entendeu? É isso. Então, vamos ficar aí, né, em vigília. Entendeu? Então, vamos lá aqui, ó. E seguiu o outro, Renan. E seguiu o outro, Renan aí. Dizendo, Babilônia caiu aquela grande cidade, né? Renan, caiu Babilônia. Aqui, né, que é o segundo, é o Elias, né? Que diz, caiu Babilônia. Entendeu?
Tá vendo aí, ó? Só que o outro não. Só que esse segundo aqui, ele vem com menos voz, né? Aliás, esse primeiro aqui, né? Que segue pregando, ele vem com menos voz, né? Com menos voz. Fica com a voz mais diminuída, né? Já o outro não. O segundo, do Evangelho Eterno, ele vem com grande voz, grande autoridade, né? Já o outro que segue, né? Pregando, que é o primeiro, né? Ele vem com menos voz, né? Por quê? É uma profecia que está lá em João. João, quarto evangelho. Vamos lá para João? Então vamos lá. João, capítulo 4. É 3, então vamos ver aqui. Presta atenção aqui, ó. João 3, né? João 3, versículo 22 em diante, diz o seguinte, presta atenção, irmãos. Após estas coisas, Yahshua, quem representa Yahshua nas escrituras, espiritualmente, quem que representa Yahshua? É o raminho de esquerdo. O raminho esquerdo, né, é o segundo e Yahshua é o segundo. Yahshua não vem pregando depois de João Batista, né, ali? Pois então, vem os dois pregando, né, João Batista, que é o raminho esquerdo, né, que vem no espírito de Elias, e Yahshua. Yahshua representa quem? Representa o segundo, né, que vem depois de João Batista, é o segundo, né, o segundo mensageiro, que tem o Evangelho Eterno. Então, Yahshua aqui representa quem? Representa o raminho direito. E João Batista, o raminho esquerdo. Entendeu? Aqui, ó. Após essas coisas, Yahshua veio com os discípulos, né? João 3, verso 22 em diante. Após essas coisas, Yahshua veio com os seus discípulos para a terra da Judéia, né? E estava ali com eles e batizava, né? Diz que Yahshua batizava, porque, os irmãos falam, né? Isso é heresia, irmão, isso é heresia. E Yahshua estava de um lado do rio batizando e de um batizando do outro rio batizando. Que isso aqui é um código, irmão, isso é um segredo espiritual. É por isso que eu falo para os irmãos, né? Que o livro de João, ele é profundo. Por isso que eu falo que o livro de João é diferente dos outros. Por que é diferente? Porque João era um apóstolo mais, como é que eu vou dizer assim, mais prudente, né? Ele era mais conservado, né? Ele é mais espiritual. Por isso que Yahshua escolheu ele para escrever o Apocalipse. Por isso que o livro do Apocalipse é um livro bem profundo, né? Bem simbólico. Por quê? Porque quem escreveu ele foi um apóstolo que era espiritual, né? Um apóstolo prudente. Entendeu? João era diferente dos outros apóstolos. Não que ele era melhor do que os outros, não era diferente, ele era mais diferente. Ele era mais na dele ali, ó, na prudência, não era muito de conversar com igual os outros, né? Por isso que você não vê João ali, pode ler os três evangelhos, né? Mateus, Lucas e Marcos. Não vê João fazendo pergunta, conversando, ele não é por quê? Porque ele era quieto, calado, ele era mais prudente. E Yahshua notou isso, que João era mais prudente do que os outros. Por isso que ele escolheu João para o Apocalipse. E ele é mais diferente. Entendeu? O evangelho dele é diferente. Por isso que fala que o evangelho dele é diferente dos outros, quatro evangelhos. Porque ele é diferente dos outros. Entendeu? Presta atenção, irmãos. Aí fala aqui, ó. Após essas coisas, Yahshua veio com os seus discípulos para a terra da Judéia. E estavam ali eles batizando. Ou seja, disse que estava João Batista batizando de um lado do rio, né, Jordão, e Yahshua batizando do outro. Por quê? Isso aqui é um segredo, irmão. Presta atenção. Ó. Vendo aí, ó. Mas Yahshua diz o quê? O que João Batista falou? João Batista falou o quê? E eu batizo com água. Mas o que vem depois de mim, que é o segundo, esse batiza com o quê? Com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito do Santo, né, e com fogo. Que fogo é esse? O fogo da palavra que vai vir para provar as obras, né, dos obreiros. Entendeu? Né, porque o fogo provará a obra de cada um, né? Tá lá em 1 Coríntios, capítulo 3, né? O fogo, que fogo é esse? O fogo da palavra. Isaías 28, versículo 17, que vai vir, né? Que é um homem poderoso. Quem é um homem poderoso? É Yahshua, né? Um homem poderoso. Só que espiritualmente, quem é um homem poderoso? É um homem direito. O homem direito representa Yahshua. O homem poderoso que vai vir com o fogo da palavra para provar as obras de cada um. Está lá em 1 Coríntios 3. Caiu o fogo para a obra de cada um. Por isso que fala que ele vai vir batizando com o Espírito Eterno com fogo. É o fogo da mensagem. Entendeu? Esse é o segundo que batiza com fogo, né? Entendeu? Que é o fogo de Isaías 28, versículo 17. Entendeu? Aí fala aqui, ó. Continuando aqui, ó. João 4, 23 em diante, ó. Vendo aí, ó. Então, esse segundo aqui, ele vem batizando com fogo, né? Com o evangelho eterno. Entendeu? E Alhana batizava também, né?
em Enon, né? Junto a Salim, porque havia ali muitas águas. Águas, o que é águas nas escrituras? O que é águas? Águas na escritura é palavra. Vamos ligar? Salmos 42, versos 1 ao 3. Aqui, ó. Salmos 42. Ó. Salmos 42, verso 1 ao 3, ó. Ó. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Salmos 42, verso 1 ao 3, ó. Diz o seguinte. Ó. Como o servo suspira pelas ribeiras das águas. Ribeiras das águas, hein? Palavra. Entendeu? Assim minha alma suspira por ti, ó Iau. Minha alma tem sede de Iau, tá vendo aí? Quem é? Tô falando de Laodicea com sede, a palavra. Iau vai lá e sacia a sede deles. Através de quem? Através de João Batista e de Alcha, né? Através de Elias e Moisés. Vai sustentar a igreja evangélica. Lembra de Mateus, de Salmos 23? A tua vara, o cajado, os dois, ainda aí, ó. Elias e Moisés me consolam. Me sustentam. Prepara uma mesa para mim. Prepara uma mesa aqui. Para comer, né? Palavra. Davi, né? Entendeu? Prepara uma mesa para poder alimentar a Laodiceia, né? Prepara a mesa, né? Tá lá em Apocalipse, né? E a mulher fugiu pro deserto. Já tinha um lugar preparado por ela. Para ser sustentada. Entendeu? Então quem sustenta ela? A vara e o cajado. Moisés e Elias. Entendeu? Olha aqui, ó. Como o servo suspira pelos ribeiros das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Iau. Minha alma tem sede de Iau. E Iau vai alimentar a Laodiceia, por meio da vara e do cajado. Tá vendo aí, ó? Do Iau vivo. Tá vendo? Ó, quando virei e aparecerei diante de Iau. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Tá vendo? Enquanto eles continuamente dizem para mim, onde está o teu Criador, né? Isso aqui é o povo, né? Da semana, porque a Laodiceia ficou para trás, né? Ficou para trás, aí vai zombar da Laodiceia, né? Eles vão subir no arrebatamento, entendeu? Zombar tanto dos poderosos quanto da Laodiceia, né? Entendeu? Aqueles irmãos que ficou para trás, que ficam para trás, vão ser, né? Canecidos, né? Zombados, entendeu? O povo vão, né? Vamos unir a cabeça assim, ó. Mas não era crente? Não era crente? Ficou para trás, olha lá. Ficou para trás, entendeu? Zombando, né? Canecendo. Entendeu? Enfim, ó. Aí vamos continuar aqui, ó. Então os irmãos sabem o que é água, né? Palavra. Entendeu? Aí fala aqui, João 4, de 3, ó. E João batizava também em Enon, né? Só que João batiza com água, né? E o outro batiza com evangelho eterno, com fogo. Tá vendo aí, ó? E eles vinham e eram batizados, tá vendo? Por João Batista, com água. Tá vendo? Palavra, né? Porque ainda Yalhana não tinha sido lançado na prisão, ou seja, porque ainda, né? A testemunha não tinha lançado ainda, né? Não tinha lá ainda para a Europa, né? Para ser, né? Infelizmente, né? E os irmãos aí sabem, né? Que o Nero, né? Vai pegar as duas testemunhas, né? Entendeu? Enfim. Aí fala aqui, ó. Continuando, ó. Verso 25, ó. João 4, 25. Em diante. Então levantou-se em questão entre alguns dos discípulos de Yalhana, né? De João Batista, né? E os judeus acerca da purificação, né? Purificação, que purificação? Leu o verso 5 e verso 6, ó, no mesmo capítulo. Diz o quê? Verso 5 e verso 6. Aqui, ó. Ó. Na verdade, eu vos digo, se um homem não nascer da água, da palavra, tá vendo aí? Falei que a água é a palavra. Eu li sobre isso no vídeo anterior. A vida não nascer de novo da água do Espírito, né? Jamais pode entrar no reino do Criador. Tá vendo? Da água do Espírito, né? Se nascer da água do Espírito, né? O que nasce da água do Espírito? Tiago 1,18. Nós somos nascidos, gerados da palavra da verdade. Entendeu? Então a Laodiceia vai ter que passar por essa purificação na tribulação, né? Para poder entrar no milênio. A Laodiceia. E os poderosos também, que caiu, né? São duas vezes mortos, né? Poderosos. Os poderosos estão pior ainda. São duas vezes mortos. Aí fala aqui, ó. Continuando, né? João 3, verso, né? 26 em diante, ó. E foram ter com Yalhana e disse-lhes: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, né? Falando de Yalsh, do qual ele tem dado testemunho, né? Que ele batiza com fogo, não, né? Com fogo, né? Com espírito com fogo.
presta atenção, eis que está batizando também, do outro lado do rio, né? Aí João fala, aí, ó, aí fala aqui, todos os homens vão até ele. Quem são os homens nas escrituras? Já falei sobre isso, os homens na escritura falando da Laodiceia. Né? Tá lá em Lucas 2, versículo 52. Entendeu? E crescia e Alcha, né? O segundo, né? Segundo mensageiro, e crescia e Alcha no conhecimento ao favor de Yahweh e aos homens. Quem é os homens? A Laodiceia. Entendeu? Está lá em Lucas 2, 52 e Apocalipse 21, versículo 3 e 4, né? Que diz assim, Apocalipse, o tabernáculo de Yahweh, né? O tempo eterno, está com os homens, a Laodiceia. Entendeu? Aí fala lá no verso 4, né? Apocalipse 21, 4. Fala bem assim, né? E as coisas antigas são passadas, ou seja, são anunciadas. Entendeu? Por quem? Pelo segundo mensageiro que vai anunciar o Evangelho Eterno, né? As coisas antigas, né? A doutrina dos apóstolos. Para quem? Para os homens, para a Laodiceia. Entendeu? As coisas antigas, né? A doutrina dos apóstolos. Entendeu? São anunciadas por quem? Pelo segundo mensageiro, né? Que representa Yahweh. Entendeu? Aí fala que todos os homens vão até ele, ó. Tá vendo aí? Todos os homens, toda a Laodiceia vai até ele. Tu vai até quem? Vai até Davi, né? Em Alxalã, né? Apocalipse 2, Isaías 2, verso 3, né? Verso 4. Entendeu? Todos os homens, né? Vão até ele, vão até Davi, né? Vão até o segundo mensageiro para receber a palavra do Evangelho Eterno. Entendeu? Aqui, ó. Aqui, João 3:7, ó. Diz o seguinte. E Elrana respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se ele não for dada do céu. Tá vendo? Presta atenção. Vós mesmos me sois testemunha de que eu disse, eu não sou ungido. Né? Do Martins falando, ó, eu não sou ungido. Não sou eu que sou ungido, não sou eu que sou o ungido do Evangelho Eterno. É o que vem após mim, é o segundo. Entendeu? É o Davi. Entendeu? É o Davi que é ungido. Não é que eu provo que Davi é ungido, tem que comprovar? Tem. Está lá em Salmos 89, versículo 19 e 20. Leia lá quem é ungido, é o Davi. Por isso que João Batista fala, eu não sou ungido. É o outro que vem após mim. Entendeu? Que tem o Evangelho Eterno, é ele. Entendeu? Eu não sou ungido, ó, mas sou enviado adiante dele, primeiro que ele. Já está aí pregando já. Ou seja, a profecia já está em andamento. Entendeu? Eu sou enviado adiante dele, ó, para pregar. Aquele que tem a noiva é o noivo. Atenção. Mas o amigo do noivo que está presente e ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Esta minha alegria está cumprida. Né? Aqui mostra a profecia. Diz que quando o raminho esquerdo vê o outro voltando pregando também, ele vai ficar alegre, o raminho esquerdo vai ficar alegre. Né? O raminho esquerdo, né? Vai ficar alegre vendo o segundo vindo também. Tá vendo? Que a alma desse tá vendo aí, ó. Por mais que deu aquela controvérsia, né? No início, né? Da rebelião lá, na segunda, né? Os dois lá teve um contrito, né? Mas os dois, tá vendo aí? A alma dos dois se liga. Por quê? Porque os dois são ungidos do Eterno. E dá cada vez que o primeiro mensageiro, né? O primeiro, vai ficar alegre quando viu o segundo também pregando, junto com ele. Um fica do lado do rio, o outro fica do lado do outro lado. Por isso que é dois ministérios. Um à direita e outro à esquerda. O da esquerda fica batizando com água e o outro batizando, né, com o Espírito Santo e com fogo. Por isso que fala, João Batista está batizando de um lado, né, e Alves batizando do outro. Ou seja, é um pregando um canal e o outro pregando o outro. Um pegando a esquerda e o outro pegando a direita. Entendeu? E a água, a palavra aqui, a escritura que é a água. Aí fica um do lado da escritura pregando e o outro fica do outro lado pregando. Batizando, né? Um com água e outro com o Espírito com fogo. Entendeu? Por que fala que os dois ficam batizando com um do outro lado do rio, o outro do outro? Porque é dois canal, né? Um fica batizando num canal esquerdo e outro no canal direito. Entendeu? Um batiza com água, outro batiza com espírito com fogo. Entendeu aí? Tá entendendo a mensagem, ó? Ó, João 3, né? Continuando. Eu não sou ungido, ó. Mas eu sou enviado após ele. Aqui, tá vendo aí, ó? Tá vendo aí, ó? Presta atenção agora. Ó. Mas o amigo do noivo que está presente e ouve, alegra-se muito a voz do noivo. Essa minha alegria está cumprida, de Martim falando. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Está cumprida. E ele deve crescer. Tá vendo aí? Ele deve crescer, mas eu diminuir. Lembra que nós lemos Apocalipse 14 no início do vídeo? Diz que o outro que vem com grande voz. Porque ele deve crescer a voz dele, o segundo. Mas o outro, que é o primeiro, né? Que segue dizendo, ele tem que vir com menos voz. E o Mateus fala, ó, mas o segundo que vem após mim deve crescer a voz dele e a minha voz deve diminuir, a minha deve diminuir. Entendeu? Porque é ele que tem o Evangelho Eterno, tá? A voz dele tem que crescer mais do que a minha, que o Batista falando. Entendeu? Isso que o Batista fala.
né? E ele deve crescer, a voz dele, né? Para 14,6. E viu um anjo do primeiro céu, tinha uma voz eterna, com grande voz. E ele deve crescer a voz dele. Mas eu, João Batista falando, eu devo diminuir a minha voz. Entendeu? Tá ligado, né? João 3 aqui com o Apocalipse 14. Tá vendo? E ele deve crescer a voz dele, ó. João 3, versículo 30. Ele deve crescer a voz dele. Mas eu devo diminuir. Por isso que o segundo cresce a voz dele e o outro, né, que segue, diminui. Vem com a voz diminuída. Entendeu? Vendo aí, ó. Ele deve crescer, mas eu devo diminuir. Tá vendo? Entendeu aí? Questão? Então é aí que eu queria passar para os irmãos. É só isso mesmo. Tá? É só isso. Agora eu vou entrar na questão de Jeremias, né? Jeremias, certo? Jeremias 5, né? Já temos aí 25 minutos de vídeo, né? Pelo jeito, esse vídeo vai ficar grande, mas né? Mas problema não, né? Mas bora lá. Jeremias 5, né? Jeremias 5, vou passar um negócio para os irmãos aqui, né? As coisinhas que tá faltando, né? Que resta aqui para passar. Jeremias 5, verso 1 em diante, certo? Diz o seguinte, né? Que fala da justiça e julgamento de Yahweh, né? A justiça e julgamento de Yahweh, julgamento no santuário, entendeu? Né? Que fala aqui, ó. Jeremias 5, 1 em diante. Corra para lá e para cá, atrás das ruas de Yal-Shalom. Tá vendo aí? E veja agora, e sabe, e busque nos seus lugares. Aí os irmãos falam, mano, mas só que isso aqui é o capítulo da guerra, que fala da guerra, da Rússia, do Irã. Eu sei, irmãos, que fala, mas só que a escritura ela tem níveis de interpretações. Ela tem níveis, entendeu? Acontece que as escrituras, ela tem passagem que fala da guerra, igual com esse aqui, né, Jeremias 5 fala da guerra, e Jeremias 6. Só que ela tem níveis que fala da igreja. Então os irmãos têm que entender isso. Você tem que entender que a escritura ela tem níveis. Ela fala de um assunto, né, de guerra, mas naquele assunto de guerra tem outro assunto, né, outra camada que fala da igreja. Então a escritura tem várias camadas, vários segredos. É segredo dentro de segredo. Entendeu? Os irmãos têm que ter maturidade para entender, né? Fala aqui, ó. Corra para lá e para cá, através das ruas de Yal-Shalom, e veja agora e sabe, e busque nos seus lugares amplos. Se puder encontrar um homem, se houver alguém que faça juízo, né? Faça juízo e justiça, né? Em Jerusalém, né? No local santo. Que busque a verdade, tá vendo? E eu vou perdoá-lo. Tá vendo aí? Embora eles digam, o Yal vive certamente, eles falam falsamente. Tá vendo aí? Eles juram falsamente com o Criador, né? Embora eles digam, quem? Os dispersos. Que está em Yal-Shalom, né? Ministério da Defesa. O Yal, por mais que eles dizem, né? O Yal vive na hipocrisia, ó. Certamente eles juram falsamente. Tá vendo? São hipócritas, são falsos. Né? São falsos, uso de falsidade, né? Entendeu? Aí fala aqui, verso 3, ó. Em diante. Tá vendo aí, ó? Então eles juram com o Criador falsamente, né? Tá no capítulo 6, ó. Verso 3 ao 15, vamos ver? Capítulo 6, 3 ao 15, diz o quê? Aqui, ó. 3 ao 15, ó. Porquanto, desde o menor até o maior deles, né? Cada um é dado a ganância. A ganância do tempo eterno, comércio, né? Os cambistas poderosos. Dada a ganância, né? A cobiça, a avareza. E desde o profeta até o sacerdote. Tá vendo aí? O santuário, né? Cada um deles comporta falsamente. Tá vendo aí? Falsamente, ó. Tá vendo? Eles também curam a ferida da ferida do meu povo superficialmente, dizendo paz, paz, né? Quando não há paz. Tá vendo? E, né? Ficaram, pois, envergonhados quando cometerem abominação? Eles não se envergonharão, de modo algum. Mostra que eles ainda vão continuar na rebelião. Ó. Ainda essa escritura está mostrando que vai continuar a contínua rebelião contra o Eterno, contra a verdade. Tá vendo? Vendo aí, ó. Eles não se envergonharão, de modo algum. Né? Não foram capazes de se
reborejar, portanto eles cairão no meio dos que caem. Ou seja, cairão no meio dos que caem. Quem é os que caiu na segunda rebelião? O Ministério de Ataque caiu. Aí o segundo aqui, ao falar, agora o Ministério Azul cai no meio daquele que caiu no segundo rebelião. Quem caiu no segundo rebelião? Foi o lado esquerdo. Agora ao lado direito cai também no meio com eles, ó. Tá vendo aí, ó? Que é falando de Salmo 91, versículos 7 e 8. Viu que tem o lado esquerdo e também o direito. Entendeu? Entendeu? Aqui, ó. Aí eles não se envergonharão de modo algum, nem farão capaz de se reburojar. Portanto, eles caem no meio dos que caem, né? Junto com o Ministério de Ataques caiu, igualzinho. No momento em que eu visitar, eles serão desmoralizados, diz o Yahweh. Tá vendo? Serão, né? Reprovados, né? Desmoralizados. Continuar aqui, Jeremias 5. Né? Jeremias 5, verso 3 em diante, né? Ó Yahweh, não estão os teus olhos sobre a verdade? Né? Não estão os teus olhos sobre a verdade? Tá vendo? Tu os feriste, né? Tu os atingiste, ó. Tu os feriste, quem? Os poderosos. Tu os feriste, ó. Tá vendo aí? Mas eles não entristeceram, tá vendo? Ou seja, eles não se arrependeu, não se envergonhou. Não tá lá em Jeremias 6, nós leu. Que mostrando que vai continuar na rebelião contra o Eterno. Né? Da tribulação, ele continuar rebelde. Entendeu? Porém, eles não se... Tá vendo aí, ó? Tu os feriste, ó. Mas eles não se entristeceram. Tá vendo aí? Tu consumiste com fogo, né? Da palavra. Né? Porém, eles se recusaram a receber a correção. Que são rebeldes. Então, ele se recusou a receber a correção. Ó. Tá vendo? Ezequiel 20, 2 ao 9. Vamos ver? Ezequiel 20. Ezequiel 20, 2 ao 9. Ó. Continua na rebelião. Ezequiel 20, 2 ao 9. Vamos ver lá. Ezequiel 20, 2 ao 9. Aqui, tá vendo aí? Ó. Ezequiel 20, 2 ao 9 fala do quê? O título. Fala a rebelião contínua de Israel. Tá vendo? Continua se rebelando. Tá vendo? Ezequiel 20, 2 ao 9. Ó. Diz o quê? Ó. Então veio a minha palavra de Yahweh, dizendo: Filho do homem, fala aos anciões de Israel. Os anciões. São anciões, são poderosos, tá vendo aí? São fariseus. Né? Cadeira de Moisés, né? Né? Tá vendo aí, ó? Diz aos anciões de Israel. E diz-lhes: Assim diz Yahweh, o Criador: Vieste para mim inquirir? Como eu vivo, diz o Yahweh, eu não serei inquirido por vós. Tu os julgarás, filho do homem. Julgarás tu a eles? Fazer-lhes conhecer as abominações de seus pais? Quem é os pais deles? É o Ministério de Defesa. Expliquei sobre isso. Aliás, os pais do Ministério de Defesa é o Ministério de Ataque. Né? Porque o Ministério de Defesa, o Ministério Azul, saiu do Ministério Vermelho. Então, o Ministério Vermelho são os pais do Ministério de Azul. Entendeu? Porque o Ministério Azul saiu do Ministério Vermelho. Né? Através da rebelião lá, não foi? Aí teve o racha. Né? De esquerda e direita. Entendeu? Então, os pais do Ministério Azul é o Ministério Vermelho. Entendeu? Né? Sodoma e Jerusalém. Né? Jerusalém é o azul e o Sodoma é o vermelho. Entendeu? Então Jerusalém, o azul, pecou igual o esquerdo, né? Os sodomitas. Isaías 3, versículo 8. Entendeu? Aí olha aqui, ó. Ezequiel 20, né? Continuando. Verso 5 em diante, ó. E diz ele: Assim diz Yahweh, o Criador: No dia quando eu escolhi Israel, né? Eu levantei a minha mão para a semente da casa de Jacó e me fiz conhecido aqueles na terra do Egito, quando eu levantei a minha mão para eles, dizendo: Eu sou o Yahweh, vosso Criador. Não dia que eu levantei a minha mão para eles, para trazê-lo da terra do Egito, para uma terra que eu já tinha descoberto para eles, fluindo leite e mel, que é a glória de todas as terras. Então lhes disse: Lançai fora cada homem as combinações do seu coração, dos seus olhos, né, do seu coração, ganância, entendeu? E eu não vos corrompeis, e não vos corrompeis com os ídolos do Egito. E eu sou o Yahweh, vosso Criador. Mas eles rebelaram-se contra mim, tá vendo aí? Rebelaram-se contra mim, ó. E não quiseram me ouvir, né? Não quer ouvir a correção. Não quer ouvir a correção do Eterno. São filhos bastardos. Está lá em Hebreus, né?
Porque quem é o filho que há no que o pai não corrige? Mas se o filho não aceita a correção, já não é só filho, é bastardo, é louco, é tolo. Tá vendo? Eles não aceitam a correção do Eterno, são orgulhosos. Não aceitam que caiu, que pecou contra o Eterno, né? Que falhou, não aceita. Eles ficam ali no orgulho, na teimosia, entendeu? Rebelião contínua. Aí, ó. Tá vendo aí, ó? Mas eles rebelaram-se contra mim e não quiseram me ouvir. Tá vendo aí? Eles não lançaram cada homem as abominações de seus olhos. Tá vendo aí? Nem abandonaram seus ídolos do Egito. Então eu disse, eu derramarei minha fúria sobre eles. Sobre quem? Sobre a leoa e sobre os leões. Né? Ezequiel 19, tá vendo aí, ó? Verso o quê? Ezequiel 19, verso 12 em diante, ó. Mas ela, a leoa, né, foi arrancada com fúria, tá vendo aí? Ela, a leoa e os leões. Entendeu? Foi arrancada com fúria. Tá vendo aí? Que é Ezequiel 20. Eu estava lendo agora, Ezequiel 20, né? Verso, né, 8, né? Diz, eu derramarei minha fúria sobre eles, tá vendo aí? Sobre os leões, ó, sobre os poderosos. Tá vendo aí, ó? Para concluir minha ira contra eles no meio da terra, do Egito. Mas eu forjei por causa do meu nome, para que não fosse poluído diante dos pagãos. Né? Tá lá em Romanos, né? Romanos 2:24, né? O nome do Criador é blasfemado por causa de vocês, por causa dos leões. Entendeu? Os leões, que eles serão reprovados, né? Ficaram para trás no arrebatamento e aí o nome do Criador será zombado pelos homens, né? Uai, vocês não é a cidade da perfeição, né? Né? Nos dizia que o nome do Criador é Iau, que o nome do Salvador é Yausha. Então por que vocês ficam para trás? Então o nome do Criador vai ser blasfemado, né? Vai ser, né? Ali difamado por causa de quem? Por causa dos leões. Entendeu? Por causa de vocês, né? Romanos 2, verso 24. O nome do Criador é blasfemado por causa de vocês. Entendeu? Vocês ficam para trás, né? Os leões ficam para trás no arrebatamento. Aí os homens viram, né? Olha lá os perfeitos, né? Diz que o nome é Iau, que o nome do seu Messias é Iau, ficou para trás. Ou seja, o nome do Criador vai ser blasfemado, difamado por causa dos leões. Entendeu? Romanos 2, 24. Certo. Entendeu? Aí? Então bora lá. Vamos voltar aqui em Jeremias 5. Jeremias 5, né? Versículo de número versículo de número 3, né? Que diz, né? Tu oscilite, ó, mas eles não entristeceram, ou seja, eles não se arrependeu. Tu consumiste, né? Com a palavra. Porém eles não se recusaram, porém eles se recusaram a receber a correção, né? Eles fizeram as suas faces mais duras do que uma rocha. Tá vendo aí o orgulho, teimosia? Eles se recusaram a retornar. Tá vendo aí? Ele se recusou a retornar. Está lá em Oséias 7, verso 16. Entendeu? Oséias 7, verso 16. Oséias 7, verso 16. Né? Também verso 11 ao 15. Leia lá, que não vou ler não, para não o vídeo não ficar muito grande. Mas leia aí, pausa o vídeo e leia. Né? Entendeu? Aí vou aqui, Jeremias 5, 4. Ó. Jeremias 5, verso 4. Portanto, eu disse, certamente esses são pobres. Tá vendo? Eles são pobres. Como assim pobres? Pobres de espírito. Eles não têm conhecimento do Eterno. Eles não é um povo que tem uma intimidade com o Eterno. Eles não é muito de ler as Escrituras. Eles não têm muito conhecimento da palavra, conhecimento profundo. Eles é pobre. Entendeu? Eles é pobre de conhecimento. Entendeu? Eles ficam no rasinho ali. Ó. Rasinho é criança. Por isso que você lê, vou ler aqui rapidinho aqui, Isaías 3, né? Versículo 12. Diz o quê? Isaías 3, verso 12, ó. Ó. Quanto ao meu povo, crianças são seus governantes, são os opressores. Ou seja, quem lidera esse povo do Ministério da Defesa aí, ó, né, os de frente são crianças. Quem lidera o povo são crianças, ou seja, são pobres. Aí, ó. Quanto ao meu povo, crianças são seus opressores, né? Tá vendo aí, ó? Tá vendo aí, ó? São crianças que governam esse povo aí, ó. Criança o quê? Criança. O que é criança nas escrituras, irmãos? Criança nas escrituras é um irmão, né? Que não tem maturidade espiritual, vamos dizer assim, né? É que não tem a profundidade, né, com o eterno nas escrituras. Fica no rasinho ali, não fica no leite, né? No rasinho.
Não é uma pessoa profunda, né? Por exemplo, uma criança quando pega um livro, a criança nas escrituras é uma pessoa que lê a escritura muito só no raso ali, ó. Só entende ali muito literalmente, entendeu? Não é um irmão profundo da palavra, né? Ele só fica no raso, entendeu? É uma criança, né? Lê a Bíblia, lê a escritura como se fosse um gibi. Por exemplo, quando você dá a Bíblia para uma criança de 5, 6 anos, você vê, ela vai ler ali, quando ela lê ali a questão de Apocalipse 13, né? Que fala da besta que sobe do abismo, né? A criança vai pensar o que ali? A criança que está lendo, vai pensar que é um bicho subindo do mar, né? Ali, literalmente. Não é, ali é um símbolo, né? Pô, então, uma criança vai entender assim. Uma criança entende muito na carnalidade, né? Ela entende muito no literal, a criança. A criança, quando lê Apocalipse ali, ela vai pensar que, né? Literal ali, né? Aquele bicho ali sobe da água, é um bichão subindo da água, né? Com a cabeça, né? Com 10 chifres. Vai imaginar assim, né? Um bichão subindo. Ou seja, assim é uma criança. Lê a Bíblia como se fosse um gibi. Lê a escritura como se fosse, né, algo só literal. Entendeu? A escritura é profunda, tem níveis, e há águas profundas. Entendeu? São águas profundas, né? Ezequiel, entendeu? O livro 34 fala isso, né? Águas profundas. Mas eles não são profundos, eles não têm intimidade com o eterno, eles não têm essa profundidade das escrituras. Eles pegam muito no rasinho ali, ficam no rasinho, criancinha. Igual a criança quando vai tomar um banho, né? Quando vai se banhar ali na praia ou num clube de piscina. A criança, ela sempre fica no raso ali, né? Porque ela não pode ir pro fundo, senão ela afoga. Ou seja, o alimento sólido, né? O alimento profundo, é só para quem sabe nadar, né? Vamos dizer assim. Pra quem sabe, para quem é perfeito, para quem está preparado, para quem sabe nadar. Então só o adulto, né, que pode, né, ali e se aprofundar ali no mar, né, para poder naquela parte mais funda. Só um adulto pode mergulhar numa piscina mais profunda. Já uma criança não pode, senão ela morre afogada. Fica a criança fica sempre no rasinho ali, né? Ali, porque ela não pode ir mais para o lugar fundo, senão ela afoga. Entendeu? Então assim, uma criança, né, nas escrituras, ela fica no rasinho ali, no literal, né, na camada literal. Não é profunda para lá na palavra. Essa é pobre de espírito, pobre, né, de conhecimento. Entendeu? É isso que é criança, nas escrituras. Entendeu? Aí fala aqui, ó, Jeremias 5, né, verso 4, né? Portanto, eu disse, certamente eles são pobres, né? São crianças. Crianças governam esse povo, né? Isaías 3, versículo 12. Criança oprime esse povo aí, ó. Os que te guiam te enganam, aí são crianças. Não tem profundidade, fica te enganando. Entendeu? Eles são tolos, tá vendo aí, ó? Portanto, eu disse, né? Jeremias 5, 4, ó. Portanto, eu disse, certamente eles são pobres, tá vendo aí, ó? Eles são loucos. Tá vendo aí? Porquanto não conhecem o meu caminho, diz Ial, nem o juízo do seu Criador. Tá vendo? Não conhece o caminho do Criador. Não tem intimidade com o Eterno. Tá vendo? Aí o irmão pode ir lá pra. Quer ver? O irmão pode aprofundar mais. Ó. Pode ir lá pra Hebreus 5, versículo 11 ao 13. Vamos ver lá o que está escrito lá? Hebreus 5, 11 ao 13. Ó. Diz o quê? Ó. Aqui, ó. Que fala o seguinte, ó. Advertência contra a apostasia. Tá vendo? Hebreus 5, verso 11, né? Ao 13, ó. Diz o quê? Sobre quem temos muito o que dizer, mas de difícil anunciação. Porquanto vós sois tardio em ouvir. Não, são tardio em ouvir. Eles não aceitam a correção do Eterno. Não aceitam a correção do Eterno. São tardio em ouvir, ó. Eles não ouvem a minha correção. Não aceitam a minha correção. São tardio em ouvir. Tá vendo? Né? Porque quando já deveis ser mestres do tempo que você está recebendo o Evangelho Eterno, tá querendo dizer? É isso que quer dizer. Do tempo que você recebe a palavra, né? A palavra do céu, o pão dos anjos, do tempo que você recebe isso, você é para ser mestre, adulto, não é criancinha não. Mas ainda, quer ver, ó? Porquanto quando já deveis ser mestre, adulto, né? Crescido, bem profundo a palavra, ainda necessitais de que se vós torne a ensinar os princípios básicos, né? O leite ali, ó, dos oráculos de Yahweh, tá vendo aí? Dos aprovados, né? 54.000, né? E chegaste ao ponto de precisar de leite, tá vendo aí? E não de alimento sólido.
ou seja, não de profundidade. Você, tá vendo aí, o tempo que vocês recebem o evangelho do céu, né, o pão dos anjos, é para ser mestre, mas ainda necessita de leite. Vocês ainda tá no rasinho ainda, igual criancinha ali, quando vai pra praia, tá ficando no rasinho ali, nessa profunda, no mais fundo, né? Você mergulha nessa profundeza de alma, fica só no rasinho ali, no literal ali, ó, na camada literal. Entendeu? É criança. Entendeu? A gente tá no basiquinho ali, ainda só no literal, só entende a palavra no literal. Literal não é literal, a escritura ela é profunda. É literal? É literal, a escritura é literal. O texto é literal. Porém, nesse texto literal, né, é o que traz o quê? Traz outras camadas espirituais. Então o literal é o caminho para você entender, aprofundar mais. Entendeu? Você, que há níveis de interpretações. Então do literal você, né, tem níveis de interpretações. É os níveis, entendeu? O nível básico, literal, depois vai aprofundando, ó, aprofundando as camadas. Entendeu? Mas eles não têm, né? Eles não têm esse conhecimento. Porque são meninos ainda. Fica no rasinho, é criança. Não pode aprofundar, né? Estão mal afogados. Entendeu? Não pode, porque o alimento sólido é para os perfeitos, para os adultos. Né? Eu falo aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Ó. Tá vendo aí, ó? Porque qualquer que se alimente de leite, né? De leite é inexperiente na palavra da justiça. Na palavra profunda, tá vendo aí? É inexperiente ainda. Não tem experiência, não tem profundidade, não tem uma intimidade com o Eterno. Porque qualquer que se alimente de leite é inexperiente na palavra da justiça. Tá vendo aí? Porquanto é um bebê, é uma criança, tá vendo aí? Porque é uma criança ainda, é uma criancinha, tá vendo aí? Um bebê, bebezinho, uma criancinha de 5, 6 anos, não pode mergulhar na piscina profunda. Não pode, senão é um afogado. Ficar só no raso ali, né? Batendo ali as águas, a água batendo na canela ali, ó. Piscina pode ir pro fundo, senão ela é uma afogada. Não sabe nadar, entendeu? A criancinha sempre tem que ficar no raso ali, ó, né? Na água, a água batendo na canela ali, ó, né? Na canela, entendeu? Que é criança, não pode ir pro fundo. Não afoga, né? Entendeu? Não pode. Tá vendo aí, irmãos? Aí fala aqui de novo, né? Hebreus 5, verso 11, diz o quê? Vou novamente. Sobre quem temos muito o que dizer, mas de difícil anunciação. Porquanto vós sois tardio em ouvir, ó. Não ouve a palavra do Eterno, não ouve a repreensão do Eterno. São rebeldes, são loucos. Que é a loucura das escrituras? É o quê? É desprezar a palavra, a correção do Eterno. Desprezar a verdade. É a loucura. São loucos, são tolos. Por isso são pobres de conhecimento. Porque rejeita a sabedoria, rejeita o conhecimento. Como é que a pessoa vai ser rica do conhecimento se rejeita o conhecimento? É impossível. É impossível a pessoa crescer em conhecimento se rejeita o conhecimento. É impossível. Entendeu? Aí fica pobre de conhecimento, porque rejeita o conhecimento. Né? Aí, ó, Hebreus 5:11, ó. Sobre quem temos muito o que dizer, mas de difícil anunciação. Porquanto vós sois tardios em ouvir. Ó. Você não ouve a palavra da Eterna. Você rejeita a correção da Eterna. São tardios em ouvir. Né? Tá em Isaías 45, 43, né? Isaías 53, verso 8 e 9. Vamos ler? Isaías 43, 8 e 9. Ó. Diz o quê? Diz o que lá, ó. Traga o povo cego. Tá vendo aí? Cego, filha. Cego, não tem conhecimento, não tem conhecimento. Ah, aqui tá vendo aí? Que tem olhos, tem olhos, e os surdos que tem ouvidos. Tá vendo aí? Que todas as nações sejam reunidas e que os povos sejam congregados, que dentre eles podem declarar isto e nos mostrar coisas do passado, né? Coisas antigas, né? Apocalipse 21, né? Verso 3 e 4. Porque hoje ele é eterno, vai ser passado tanto pela Laodiceia como também por poderosa. Entendeu? Né? Ali no local santo. Né? Tá lá em Isaías 30, né? Versos 19 e 20. Leia aí, pausa o vídeo e leia. Entendeu? Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Jeremias, né? 5. Jeremias 5, verso 5, né? Diz o seguinte, ó. Tá vendo aí, ó? Encontrar-me-ei
com os grandes homens. Iau falando, ó, Iau disse que rejeitou Iau rejeitou os que rejeitam a palavra dele. Então Iau vai se encontrar com quem? Com os grandes homens, né? Com os aprovados. Quer ver, ó? Encontrar-me-ei com os grandes homens e falarei a eles, pois eles conhecem o caminho de Iau e o juízo do seu Criador. Né? E eles conhecem, então eu vou contar com eles, com os grandes homens, com os aprovados. Quem são esses grandes homens? Quem são? Daniel. Daniel, vai falar homens no plural. Daniel e seus amigos, entendeu? Daniel e seus amigos que são os grandes homens, né? Os aprovados. Quer ver? Tem como provar que é Daniel, os grandes homens? Daniel e seus amigos? Tem. Entendeu? Quer ver? Ó? Daniel. Deixa eu ver aqui. Daniel 2, verso 48 a 49. Daniel 2, 48 a 49, ó. Diz o seguinte, ó. Então o rei fez Daniel um grande homem. Tá vendo aí? Não tá lá em Jeremias. Porque lá em Jeremias fala homens no plural. Por quê? Porque é Daniel e seus amigos. Entendeu? Então Nabucodonosor fez Daniel um grande homem. Não só Daniel, mas também os amigos dele, né? Coli, né? Foi exaltado por Nabucodonosor, não foi? Fez um grande homem. Daniel e seus amigos. Então o rei fez Daniel um grande homem, tá vendo aí? E deu-lhe muitos presentes valorosos, né? E fez governante sobre toda a província de Babilônia, e chefe dos governantes, dos governadores, sobre todos os homens sábios da Babilônia. Quem é Babilônia, espiritualmente? É o Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa é a Babilônia. Né? Explica sobre isso, né? Em Gênesis 11, né? Gênesis 11, que fala tudo de Babel, tudo da Babilônia, explica sobre isso. Então o Ministério da Defesa aqui, nessa camada, o Ministério da Defesa representa a Babilônia. Entendeu? E tipo que Nabucodonosor aqui representa o ramo direito. Entendeu? Então são níveis. A Babilônia aqui representa o Ministério Azul, né? E o rei Nabucodonosor representa quem? O ramo direito, né? Daniel e seus amigos representam os aprovados. Entendeu? Por isso que... Como é que eu provo que a Babilônia representa o Ministério Azul? Nessa camada aqui? Por quê? Porque você pode ver que a Babilônia gostava muito da cor azul, né? A Babilônia, lá do, né, antigo de Nabucodonosor, gostava muito da cor azul, né? Da lápis azul, né? Uma pedra azul assim, né? Né? Os babilônicos gostavam muito de uma pedra, né? Uma pedrinha azul assim, ó. Lápis, lá, o nome da pedra é lápis azul, uma coisa assim. Aí eles usavam essa cor azul para decorar ali, né? Seu jardim, né? A frente do palácio, do rei, né? E decorava em azul. Entendeu? Gostava muito da cor azul, a Babilônia. Cor azul. O que é o Ministério Azul? Qual é o Ministério Azul? O Ministério de Defesa. Entendeu? Então são os segredos. Entendeu? Por isso que a Babilônia gostava muito dessa cor azul, né? Entendeu? Então são segredos, certo? Aí fala aqui, né? E o chefe, Nabucodonosor fez Daniel chefe da Babilônia, né? Ali, tal, né? Governador e chefe dos governadores sobre todos os homens, sábios da Babilônia. Tá vendo? Tá vendo aí, ó? Então, aí também exaltou também Mesaque, né? Os amigos dele também foi exaltado. Entendeu? Por isso que Jeremias aqui 5 fala, ó. Jeremias 5, né? 5 verso 5. Encontrar-me-ei com grandes homens, que é Daniel e seus amigos. E eu vou exaltar ele, ó. E eu vou exaltar eles, os aprovados, a ser exaltado. Entendeu? E falarei com eles, tá vendo aí? Pois eles conhecem o caminho do Criador. Eles conhecem o caminho do Criador e o juízo do seu Criador. Né? Porém estes, né, os reprovados, porém estes, né, os leões poderosos, quebraram por completo o jugo e despedaçaram os cordões. Né? Verso 6. Agora fica forte. Portanto, um leão da floresta os matará. Tá vendo aí a camada espiritual? Tá vendo? Portanto, um leão da floresta os matará. Né? Tribulação sobre eles, né? Destruição sobre eles. Oséias 7. Né? Tá vendo aí? E um lobo do deserto os destruirá. Né? Um leopardo irá vigiar as suas cidades. Todo o que sair dela será despedaçado. Porque as suas transgressões de quem? Do Ministério Azul, né? Porque as suas transgressões são muitas. Tá vendo aí? São contínuas, é muito. Fica continuando na rebelião, na teimosia, no orgulho. Porque as suas transgressões são muitas, né? Contínuas, e as suas apostasias são maiores. Presta atenção agora. Por que fala que a apostasia desses são maiores?
Maior do que? Maior do que? Maiores do que? Tô falando que a apostasia deles são maiores. Que o pecado deles são pior, maiores. Por quê? Maior de quê? Maior do que? Vamos ligar agora as escrituras. Aqui, ó. Vamos ligar. Jeremias 9. Aliás, deixa eu ver aqui. Lamentações 4. Lamentações. Entendeu? Lamentações 4. Verso 4 ao 13. Diz o seguinte. A língua, aqui ó. Aqui ó. A língua da criança, olha a criança aí. Estou falando deles, né? São crianças ainda. Criança. A língua da criança que ainda mama leite, ó. Lembra de ler Hebreus 10? Hebreus 10 parece, não foi? Então, né? Foi Hebreus 10? Não, Hebreus 5, né? Foi então. Aqui, ó. Lamentações 4 ao 13. A língua da criança que ainda mama leite, tá vendo aí, ó? Adora-se ao céu da boca por causa da sede, tá vendo? Tá com sede, ó. Porque é pobre, Tá em Jeremias, eles são pobres, né? São pobres, não tem água, não tem pão. É criança, entendeu? São pobres. Tá vendo aí, ó? A boca da criança, né? Aí, ó, adora-se o céu da boca por causa da sede, tá vendo aí? Da palavra, ó. As crianças pedem pão, pedem palavra, tá vendo aí? Pedem palavra, mas eles rejeitou lá, agora tá sem palavra. Não rejeitou a palavra, agora tá sem palavra também. Tá vendo aí, ó? Jeremias 5, verso 4. Entendeu? Aqui, ó. As crianças pedem pão, né? E nenhum homem parte para eles, né? Nenhum homem divide palavra com eles, ó. Palavra, dividir palavra, né? A partir do pão é isso, dividir palavra. Compartilhar a palavra, né? Conhecimento com os irmãos. Um compartilha com o outro conhecimento, para um edificar o outro. É isso que partir do pão, nas escrituras. Dividir a palavra é o pão. Entendeu? Não é o pão físico lá, não. Entendeu? Aqui, ó. Nenhum homem parte para elas, para as crianças, vendo aí, ó? Aqueles que se alimentavam delicadamente estão desolados nas ruas, de Jerusalém, Ministério da Defesa. Aqueles que foram criados usando carmesim, diz que essas crianças aqui foi criadas usando vermelho. Explica sobre isso. Explica sobre isso já. Como a cidade fiel, né, se tornou uma prostituta. Prostituta veste vermelho, né? Aquela prostituta veste vermelho, né? Então, a cidade era fiel, né? Se tornou uma prostituta, né? Isaías 1, verso 21, né? Provérbio 7, corrompeu. Virou uma prostituta. Explica sobre isso, né? Explica quem era a prostituta de Apocalipse 17 espiritualmente, né? A prostituta de Provérbios 7 espiritualmente é uma mulher de defesa. Tá vendo aí? Foi criado como? Foi criado vestindo vermelho. Tá vendo aí? Por quê? Porque o Ministério Azul se contaminou com o Ministério Vermelho. Né? O Ministério Azul se contaminou com o Ministério de Ataque. Está lá em Isaías 3, verso 8. E Alxalã está arruinada, e Aldá está caída, e fez seu pecado como o sodomita, como o Sodoma, como o lado esquerdo. Está vendo aí? Por isso olha aqui, ó, foi criado vestido de vermelho. Ó. Lamentações 4, verso 5. Aqueles que se alimentavam delicadamente estão desolados nas ruas de Jerusalém. Tá vendo aí, ó? Aqueles que foram criados usando vermelho, carmesim, né? Abraçam esterco. Verso 6. Pois a punição da iniquidade da filha do meu povo é maior do que a punição do pecado de Sodoma. Não falei que o Ministério Azul está pior do que os sodomitas? Quem é os sodomitas? Quem é? Sodomita lá em Gênesis. É o Ministério de ataque. O Ministério esquerdo que é os sodomitas. Lá em Gênesis, né? Quando Ló estava lá em Sodoma, não foi? Aí o sodomita foi lá, né? Ficou do lado de fora da porta, não foi? Ali batendo na porta, querendo escutar a mensagem, né? Os anjos, né? Querendo pegar Ló. Então, que são sodomitas? São quem? São o Ministério de ataque. Né? O vermelho. Eles são sodomitas. Entendeu? Tá vendo aí? Só que tá escrito aqui o quê? Tá escrito aqui o Ministério Azul, né?
na punição deles vai ser pior do que os sodomitas. Porque o pecado deles foi pior. O pecado do ministério azul foi pior, porque foi dentro da casa, dentro do local santo. E a sodomita não. O pecado de Sodoma, né, do ministério esquerdo, né, o rebelião deles foi fora do templo. Aqui, ó, quer ver, ó? Ó, o pecado, mostra para os irmãos. Entendeu, irmãos, ó? Ó. Entendeu aí, ó? O pecado do ministério azul, tá vendo aqui, ó? Foi dentro do templo aqui, ó, foi pior. Por isso que fala que a punição deles vai ser pior do que o ministério esquerdo. Por quê? Porque a rebelião do ministério esquerdo, né, do sodomita, foi fora. Foi fora do templo. Por isso que o sodomita lá em Gênesis, né, fica pro lado de fora aqui, ó, da porta, da casa de Ló, né? Pro lado de fora, né? Porque a rebelião foi fora. Menos mal, né? Mas agora a rebelião que acontece dentro da casa é bem pior. Dentro do local santo é pior. Entendeu? Entendeu aí? O sodomita pecou fora. Por isso que o boi fica bem aqui, ó. É fora do templo, né? Pé da porta. Sodomitas, né? Pé da porta. Pecou aqui fora, ó. Menos mal. Já o que peca dentro da casa é bem pior. Entendeu? Porque o segundo, né? Porque o Ministério Azul pecou foi dentro da casa, então tá pior. Então a punição desse será pior do que os que pecou fora do templo. Entendeu? Eu falei para os irmãos que o Ministério Azul tá pior do que o vermelho. Tá pior. Não falei? Né? Aqui, Jeremias 5, verso 6, ó. Portanto, um leão da floresta os matará. Destruição sobre eles, né? Tribulação sobre eles. Oséias 7, versículo 11 em diante. Tá aí, ó. Portanto, um leão da floresta os matará. Né? Tribulação, né? E um lobo do deserto os assolará. Um leopardo irá vigiar as suas cidades. Todo que sair dela será despedaçado. Porque as suas transgressões são muitas. São rebelião contínua. E as suas apostasias são maiores. Maiores que Sodoma. Nós acabamos de ler. Lamentações. Maior do que os sodomitas. Está pior do que os sodomitas. O ministério azul está pior do que o vermelho. Né? Volta lá. Entendeu? Lamentações. Capítulo 4, né? Tá vendo aí? Pesado, né? Lamentações 4, verso 6, ó. Pois a punição da iniquidade da filha do meu povo, né? É maior do que a punição do pecado de Sodoma. Tá vendo aí? É pior, tá pior do que Sodoma. Que foi destruída como um momento, ou seja, de repente. Agora também a história se repete. Agora também com o Ministério de Direito, com o Ministério Azul, né? A destruição dele também será de repente. Entendeu? Igualzinho que foi com o Ministério do Vermelho, né? E ao ver de repente destruiu esse com o fogo da palavra. Então também com o Ministério Azul será do mesmo jeito. O rumo dito vai vir de repente e destruir os leões, né? Poderosos. Tá aí, ó. Aí, ó. E nenhuma mão sobre ela permaneceu. Tá vendo aí? Vai sair tudo, não vai ficar um dentro do templo. Não vai ficar um falso, vai ser tudo expulso. Os cambistas, né? Faz comércio no santuário, no local santo, na ICAL, vai ser tudo expulso. Né, de luz do açoite, né? O Yahshua pegou um açoite lá, né? Um chicote e açoitou eles lá para expulsar eles. Pô, então, é o açoite de dilúvio. De Isaías 28, versículo 18, né? Se não me engano. Entendeu? É o dilúvio, o açoite, vai expulsar os cambistas poderosos que tá fazendo comércio dentro do local santo. Em comércio. Entendeu? Devorando os irmãos, né? Devorando os irmãos. Né? Tá lá em Isaías 9, verso 16. Leia aí, pausa o vídeo e leia. Isaías 9, 16. Né? Os que são por eles guiados são devorados. Entendeu? Devorados tanto financeiramente como também espiritualmente. Entendeu? Esses irmãos aí destrói a alma dos irmãos, né? Destrói as ovelhinhas do Eterno. Entendeu? Né? Isaías 56, né? Versículo 10 e 11. Que eu li também no vídeo anterior. Entendeu? Falando dos cambistas. Faz comércio no templo. Então esses irmãos aí, né? Os de frente, né? Ali, ó. A liderança do povo, né? Devora o povo. Devora tanto financeiramente, né, como também espiritualmente. Ele seduz as almas. Lá em Pedro, né, 2 Pedro, se não me engano, ou é Judas, que fala que eles seduzem as almas, entendeu? E matam as almas, né, igual Caim fez. Ai deles, porque quem está no caminho de Caim, que matou o seu irmão, e amou o prêmio de Balaão, que corrompeu por salário. Balaão era um povo do Eterno, um profeta do Eterno, porém corrompeu por quê? Por ganho, benefício. Entendeu, irmãos? Então, esses irmãos aí, né, a liderança do povo, né, devora os irmãos tanto financeiramente como também espiritualmente. Entendeu?
E que são por eles guiados são devorados. Devorados tanto financeiramente e devorados na tribulação. Que seduziu as almas deles, né? Enganou os irmãos, né? Seduziu eles. Lembra do código do Judas que eu passei, do ultimatismo espiritual? Que seduz eles, engana os irmãos, né? Os irmãos vão ser destruídos, junto com eles, né? A tribulação ali, ó. Né? Atos 5, né? Verso 37. Judas também pereceu, e os que também lhe obedeceram, né? Foram dispersos, foram expulsos do santuário. Entendeu? Então, esses irmãos são devorados, tanto financeiramente como também espiritualmente. Seduz as almas dos irmãos, engana eles, né? Dispersa eles, dispersa as ovelhas. Entendeu? Né? Mata os irmãos espiritualmente, engana eles, corrompe o espírito deles, né? A alma deles. Lembra de 2 Coríntios 11, 1 ao 3? Né? Eu temo como Eva foi seduzida, né? E corrompida, né? Pela serpente. Eu temo que você também aconteça o mesmo modo com vocês. Alguém se levanta aí, engana vocês, corrompe a sua mente, seu espírito e sua alma, entendeu? E cai em apostasia. E seja destruído, né? Tribulação, destruído tanto com o furo da palavra, como também a tribulação, né? Ali, destruição sobre eles, né? Oséias 7. Entendeu? Pesado. Vamos continuar aqui. Pesado, né, irmãos? Sinto muito aí, é pesado, é pesado. Entendeu? Tá vendo aí, ó? Aí fala que Jeremias 5, né? Jeremias 5, verso, vou continuar aqui, Jeremias 5, né? Você pega Oséias 13, diz o que Oséias 13? Ó, Oséias 13 diz o que? Vamos pegar lá, Oséias 13? Oséias 13. Oséias 13, verso de número 9, né? Em diante, ó. Ó Israel, tu destruíste a ti mesmo. Né? Destruíste mesmo. Na hipocrisia, na ignorância, no orgulho, na teimosia, destruíste mesmo. Mas em mim está a tua ajuda. Né? Em mim está a tua ajuda. E eu serei o teu rei. A gente tá rei, letra minúsculo. Quer falando de quem? Falando do homem de esquerda, homem direito. Homem direito tirar a sua ajuda, tá vendo aí, ó? Tá vendo aí? Esse aqui é o ramo direito falando, ó. Falando rei aqui com letra minúscula. Tá falando de quem? Do ramo direito. Mas eu serei o seu rei, ó. Onde está o outro? Onde está o outro? Onde está o outro que vocês curou ele? Cadê? Cadê ele agora? Onde está o outro lá que vocês confiou nele e curou ele? Onde está o Nicodemos? Cadê ele agora para ajudar vocês? Cadê? Extraiu, enganou vocês, caiu fora. Que o Judas faz isso. O Judas trai e some, né? Ninguém vê ele mais. Aí o ramo direito tá falando aqui, ó. Cadê o outro lá que vocês, né, confiou nele, né? E curou ele? Cadê ele agora para ajudar vocês? Cadê? É o ramo direito falando, ó. Mas eu serei a sua ajuda. Eu sou ungido. Sou eu que sou o verdadeiro pacificador. E ele me ungiu, entendeu? Né? Salmos 89, versículos 19 e 20. É ele que é ungido, é o Davi. Não é um antimachista espiritual, não é um Nicodemos, não. Queria usurpar o lugar de Davi, né? Absalão, né? Se levanta dentro da casa de Davi, dentro da casa e se vira contra Davi, para tomar o lugar dele, usurpar o lugar dele. Entendeu? Engraçado que no dia do julgamento que teve contra o Paulo, né? Isaías, né? De Apocalipse, de Atos 23, né? Fala do julgamento de Paulo lá. Nesse dia aí, né? O Nicodemos lá estava lá no julgamento. Engraçado que ele se ergueu contra Paulo, rebaixou ele, que é a profecia, Sambalate, né? Capítulo 4 de Neemias, né? Que rebaixa Neemias, né? Ali, né? Zomba de Neemias, rebaixa ele, né? Difama ele diante dos irmãos, né? Diante dos edificadores. Deu então a profecia. Aí, o que o irmão lá falou, né? O Nicodemos. Falou, ó, irmão aí, ó. Né? Coloca lá o título lá, né? Coloca aí o título do, né? O título do perfil dele, o mensageiro. Quer dizer, sim, que quer ser o mensageiro, queria ser o mensageiro. Então o irmão é tão falta de caráter que ele usou o título que o irmão tinha, né? Porque o irmão tinha o perfil do irmão, tá sendo julgado, o perfil dele. O nome do perfil dele é o mensageiro, né? O nome do perfil dele é esse. Aí o irmão, né? O Nicodemos usou o perfil do irmão para rebaixar o irmão. Olha que negócio. Olha que negócio. Entendeu? Usou o perfil do irmão para poder rebaixar o irmão.
Quer dizer que o irmão queria ser o mensageiro, sabe? Porque o perfil dele estava o mensageiro, né? Que é o perfil dele, né? O nome do perfil dele estava assim. Aí o irmão usou o perfil do irmão para poder rebaixar o irmão. Quer dizer que o irmão está querendo ser o mensageiro no lugar do homem direito, né? No lugar de Davi. Entendeu? Ou seja, ele acusou o irmão do que ele queria. Ah, tá vendo a falta de caráter? Na verdade, foi ele que queria ser, que queria o lugar do amigo dele, né? O Nicodemos queria o lugar de Davi. Entendeu? Mas ele não, ele falou que foi o irmão que, que foi julgado que queria ser o mensageiro. Ó, colocou lá o perfil, o mensageiro, quer dizer que quer ser o mensageiro, né? Quer ser o mensageiro. Sendo que na verdade era o Nicodemos que queria o lugar do ramo direito. Queria os, né? Por isso está em Jeremias, né? Lembra de Jeremias? Nós leu no vídeo passado, né? Não fez nenhum irmão, porque nenhum irmão faz mais que enganar e quer usurpar. Ou seja, o Nicodemos dizia que o irmão que foi julgado queria o lugar do ramo direito, sendo que na verdade era ele que queria. Entendeu? Era ele. Você tá vendo a falta de caráter? Tá vendo a falta de caráter? Tá vendo? Culpou o irmão de algo que ele não queria. Culpou o irmão de algo que ele mesmo que estava querendo. Mas na verdade o que está querendo foi quem? Foi o Nicodemos. Está querendo usurpar o lugar do homem direito, do Davi. Mas falou que foi o irmão que estava querendo ser mensageiro no lugar dele. Usou o perfil do irmão para rebaixar o irmão. Difamou o irmão diante dos irmãos, que é a profecia. Essa balada difamando Neemias, né? Difamando Neemias diante dos irmãos, né? Diante dos edificadores de Jerusalém. É profecia. Então, assim, é muito falta de caráter, irmãos. Entendeu? Né? Caráter, né? Falta de caráter. Né? É falso moralismo, né? Pois é isso. Aí fala aqui, Oséias 9, ó. Oséias 12, Oséias 3, aliás. Oséias 13, verso 9 em diante, ó. Ó Isau, tu destruís a ti mesmo. Tá vendo? Mas em mim está a tua ajuda. Eu serei o teu rei. Davi fala, aqui é o ramo direito falando, o ramo direito falando. Eu serei o teu rei. Onde está o outro lá, o Nicodemos, que você curou ele? Né? Onde está o outro que te salvará em todas as tuas cidades? Né? E os teus juízes, de os quais disseste, dá-me um rei e príncipes. Tá vendo? Aí fala aqui, ó. Aí Al fala, né? Dá-te-ei um rei na minha ira. Quem que vai dar? Já dá Davi para eles e vai vir, né? Com a caída do Eterno, Gamaliel, né? Vai vir, né? Para retribuir os poderosos, né? Gamaliel significa retribuição de Al, né? Recompensa de Al. Então Al fala aqui no verso 11: dá-te-ei um rei, dá-te-ei Davi na minha ira, que vai vir com a minha ira, com a minha cólera. Dá-te-ei um rei na minha ira, ó. E tirarei eu e tirei eu no meu furor. Tá vendo aí? É Davi, que vai vir com o furor do Eterno, né? Tá vendo aí? Ó, verso 12, ó. A iniquidade de Efraim. São Efraim, os efraimitas, poderosos. Tá vendo aí? São duas vezes mortos. Uma vez mortos pelo vinho de Roma e outra vez mortos pelo vinho de Efraim. Tá vendo aí? Duas vezes mortos. Tá vendo? Dá-te-ei o rei da minha ira. Tá vendo aí? E tirei do meu furor. Aqui a iniquidade de Efraim está atada. O seu pecado está escondido. Diz que o pecado dele está escondido. Tá vendo aí? Está ainda ocultado. Mas será descoberto, né? Será exposto diante de toda a congregação. Né? Provérbios 26, verso 26. Aliás, Provérbios 26, verso 24 a 26. Entendeu? Então o pecado dele está ainda oculto. Né? Não foi exposto para todos os irmãos ver. Só alguns que estão vendo, mas não foi todos. Mas será exposto por toda a congregação. Provérbios 26, verso 24 a 26. Está ocultado, não é aí? Mas será revelado. Por quê? A profecia. Ó. Lucas 12, verso 1 e 2. Lucas 12, verso 1 e 2. Diz o quê? Aqui, ó. Lucas 12, 1 e 2. Enquanto isto, ajuntou-se uma multidão de inúmeras pessoas. Tá vendo aí? Ajuntamento, congregação, né? Tá vendo aí? Né? No Zoom ali, né? Ou no YouTube, não sei. De tal modo que pisoteavam umas às outras. E ele começou a dizer, primeiro, aos seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus. Fermento, o que é fermento na escritura? Fermento é engano, é mentira. Fermento, engano, mentira. Entendeu? E elas falando, cuidado com o fermento, com o engano, com a mentira, com a hipocrisia dos fariseus poderosos. Entendeu? Que é hipocrisia, não é aí? Fermento é hipocrisia, mentira, engano. E é hipocrisia, ó.
Porque não há nada encoberto que não seja revelado. Tá vendo? Será revelado. O que está lá? De Oséias 13. Oséias 13, verso 11, verso 12. A iniquidade de Efraim. Quem é Efraim? Os fariseus. Né? Os hipócritas. Está atada. O seu pecado está encoberto. Mas, não será, mas será, né, revelado. Ó. Lucas 12. O pecado dele será exposto. Lucas 12, 1. Né? Verso 1 e 2. Cuidado com o família dos fariseus, que é hipocrisia, porque não há nada encoberto, né, que estava encoberto, né, ocultado, que não venha a ser revelado. Tá vendo aí? O pecado desse tá, a iniquidade desse tá escondido, né, tá atado, mas será revelado. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Porque não há nada que é encoberto, né, ocultado, que não esteja revelado. Tá vendo? Né? Provérbios 26, verso 24 a 26. Porquanto tudo o que aqui, ó, nem oculto que não venha a ser tornar conhecido. Tá vendo? Tá vendo aí? Nada em oculto que não venha a ser revelado. E ao ver tudo, meu amigo. E ao ver tudo, não adianta. Os olhos do Criador estão sobre toda a terra. Ele tudo vê, tudo pode. Por mais que os poderosos dizem. E ele não vê, né? Ele não vê, não. Já não vê. Está lá em Salmo 94, verso 2 em diante. Verso 2 ao 11 ali. Ó. Ele fala, Yahweh não vê, mas Yahweh vê. Tá vendo aí? Nada é oculto que não venha a ser revelado. Yahweh que mostra, é Yahweh que mostra. O céu revela a sua iniquidade. Jó 20. Né? O céu revelará a sua iniquidade. Entendeu? Porque Yahweh vê tudo. Carro do cavalo achando que Yahweh não ia ver, não? Loucura. Loucura. Aquele que criou o olho não vê? Aquele que criou os ouvidos não ouve? É muito fácil sabedoria, é loucura mesmo. É loucura mesmo, né? É teimosia, doideira mesmo. Falar que aquele não criou, falar que aquele que criou o olho não vê. Falar que aquele que criou os ouvidos não ouve. Loucura mesmo, viu? Ai, ai. Se lascou. Aqui, ó, Jeremias 5, né? Continuando. Jeremias 5, né? Aqui, ó. Jeremias 5, verso 9, ó. Não irei eu visitar por essas coisas? Diz Ial, e não será vingada a minha alma de tal nação como esta? Estou falando de Jeremias 9, verso 8, né? Tá vendo aí? Do disperso, né? Subi vós sobre... Aí, agora Jeremias 5, verso 10 em diante, ó. Subi vós sobre os seus muros e destrua, porém não façais uma destruição absoluta, né? Final. Remover as suas ameias, né? Porque é tipo que o leão aqui, que vai vir para destruir de Israel, né? Jerusalém, tipo que o leão aqui está representando agora essa camada aqui, o ramo direito. Entendeu? São camadas, né? Tipo que o ramo direito agora, que o ramo direito, né? O Davi está representando o leão que vai vir contra Jerusalém, né? Para destruir eles. São camadas, segredos. Entendeu? Tipo que o leão aqui, ó, ele está representando quem? O raminho direito. Que vai vir sobre Jerusalém, né? Para devorar eles. Então são camadas, são segredos, entendeu? Segredo de segredo. Subir vós sobre os seus muros, tá vendo aí, ó? E destrua. Tá falando de Davi, ó. Espiritualmente, né? Outra camada. Destrua, tá vendo aí, ó? Porém, não façais uma destruição absoluta. Removerei as suas ameias, porque elas não pertencem ao Ial, pois a casa de Zal e a casa de Yaldá têm se comportado muito traiçoeiramente contra mim, tá vendo aí? São traidores. Diz Ial, eles contradizem ao Ial, tá vendo aí? Eles contradizem ao Ial, na sua contradição, né? Lembra de Ezequiel que fala do antimachia, que é o diabo, que se contradiz, né, na sua palavra? Eu falei sobre isso no vídeo anterior, entendeu? Vendo aí, ó? Eles contradizem ao Ial e falaram, tá vendo aí? Não é ele, tá vendo aí? Não é ele que tá falando, não é ele não, é coisa de um adolescente, coisa de homem, não é ele não, não é ele não. A hipocrisia deles aí, pois são hipócritas. Por isso que Ial falou lá em Lucas 12, cuidado com o fermento fariseu, que é a hipocrisia. Cuidado com a hipocrisia deles. Entendeu? E eles estão aí, ó. Não é ele, pois são hipócritas, sabendo que é ele, mas fala que não é. Hipocrisia, teimosia, orgulho. Não reconhece que é a voz de Yahweh falando por meio de um adolescente ou o que seja. Né?
hipócritas, né? Fermento, fariseus, hipocrisia. E eles contradizem ao Yahweh e falaram, não é ele. Tá vendo? Nem o mal nos encontrará. Tá vendo? Nem veremos nós espada nem fome. E os profetas tornaram-se vento. Tá zombando os profetas, né? Ó. Os profetas se tornaram de vento, né? Aprender a Iau, não. Esse profeta aí é falso. Zombando os profetas, porque eles são zombadores. Entendeu? Eles zombam dos profetas. Tá vendo aí? São zombadores, ó. E os profetas tornar-se-ão vento, zombando deles, ó. E a palavra não está neles, tá vendo aí? Zomba deles. Tá vendo? Portanto, isto será feito, porquanto assim diz Yahweh, o Criador dos exércitos. Visto que eles falaram tais palavras, né, arrogantes, né, orgulhosos, né, eis que farei que minhas palavras em sua boca sejam em fogo. E este povo em lenha, em madeira, né, e eles serão devorados, né, serão devorados, né, aqui ó, Ezequiel 19. Serão devorados, né? Serão reprovados. Tem o nome riscado no livro da vida. Vocês vão ver isso. Que os irmãos aí, os poderosos, tem o nome riscado no livro da vida. Já nos céus. Entendeu? Aqui, ó. Que primeiro acontece nos céus, depois na terra. Aqui, ó. Ezequiel 19, ó. Ezequiel 19, serão devorados pelo fogo. Ezequiel 19, né? Verso 12 em diante, ó. Mas ela, né? A leoa e os leões, ó. Mas ela foi arrancada com fúria. Tá vendo aí? Foi lançada ao chão. Tá vendo aí? Quando você lê o verso 13, ó, o verso do 14 diz o quê? E o fogo saiu de uma vara dos seus ramos. Quem é? Saiu de um raminho. Que é o raminho direito. Saiu dele o fogo, do homem poderoso. E o fogo saiu de uma vara de seus ramos. Que devorou, tá vendo? Até Jeremias. Que devorou seu fruto, para que ele não mais tenha vara forte. Para que ser para governar, né? Para ser um centro para dominar. Esta é a lamentação, esse lugar de lamentação. Tá vendo aí? A lamentação de Jerusalém, né? De Aldá. Lamenta como a virgem. Lembra? Joel 1, versículo 8. Lamenta como a virgem que está cheia de saco. Que pecou. Lamentando, ela vai lamentar agora. Ficou para trás no arrebatamento. Ficou para trás no arrebatamento. Por quê? Porque quebrou o contrato. Né? Os poderosos quebrou o contrato do primeiro arrebatamento, que ocorre no início da semana, na lua cheia. Quebrou o contrato do arrebatamento, do primeiro. Se lamenta. Né? Lembra do vídeo que eu lancei aí, falando do lamento da leoa e o contrato quebrado? Então, eles quebrou o contrato do primeiro arrebatamento, vão ficar para trás. Vão lamentar. Lamenta como a virgem, né? Joel 1, verso 8. Entendeu? Então, continuar aqui, né? Vamos lá para Lamentações. Lamentações. Uma coisa para passar ali ainda. Lamentações. Ah, tá. Os próprios irmãos, que os irmãos teve, né? Que esses poderosos teve o nome riscado ali da vida, né? Vou mostrar para os irmãos aqui. Ele quer mostrar, né? Eles teve o nome riscado no livro da vida. Poderosos, né? Felizmente. Aqui, ó. Salmos 68 fala o quê? Salmos 68 primeiro. Salmos 68, verso 21, ó, em diante. Diz o quê? Mazial, aqui, ó, verso 20, né? Aquele que é nosso Criador, né? O Ial da salvação. O Ial pertence às questões da morte. Tá vendo? Né? Continuando, ó. Mazial ferirá a cabeça dos seus inimigos. Né? E o couro cabeludo daquele que anda quieto, né? No secreto, em sua transgressão. Quem é o Kim que tem o couro cabeludo? Cabelo comprido? É um antimachista espiritual, Nicodemos, né? Não, o Vitor tem um cabelo, é um código. Mostra a aparência dele. Fala dois códigos, fala da aparência dele e também fala de Esaú. Esaú não tinha o couro cabeludo, ele é peludo. Porque quem é Esaú? É um antimachista espiritual que tem um arco, né? Entendeu? Explica sobre isso já, do arco, expliquei já. Quem assistiu os vídeos aí já tá compreendendo, tá ligando aí os pontos. Entendeu? Então faz o antimachista espiritual aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Mazial ferirá a cabeça dos seus inimigos, os leões. Mazial ferirá a cabeça dos seus inimigos e o couro cabeludo, né? O antimachista espiritual. Isaú, daquele que anda quieto, tá vendo? Ele anda quieto, ó, em sua transgressão, né? Em secreto. Engana os irmãos em secreto. Aproveita da boa vontade dos irmãos e pega dinheiro dos irmãos. Poderosos, pega dinheiro dos irmãos. Ó.
te enganam, Israel. Te enganam, te devoram. Os que são por ele guiados são devorados, financeiramente e também espiritualmente. Né? E farão mercadoria de você, aos cambistas, dentro do templo, fazendo comércio no templo, comércio com o povo. E farão mercadoria de vocês, né? 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 ao 3. Entendeu? Tá vendo aí? Tá vendo aí, ó? Tá vendo? Agora quando você lê aqui o salmo seguinte, ó, o salmo 69, diz o quê? Fala esse povo aqui dos salmos, desse mesmo povo que nós lemos agora, dos salmos 68, né? Agora no salmo seguinte, fala desse povo aqui, ó. Mesmo povo, quer ver, ó? Salmo seguinte, ó, salmo 69, verso 26, diz o quê? Verso 26 em diante, ó. Ó, verso 25 em diante. Seja a sua habitação desolada pelo fogo. Tá vendo aí? Jerusalém vai ser incendiada pelo fogo, né, da palavra. Entendeu? Seja a sua habitação desolada, né, devorada. E que ninguém habite em suas tendas, em suas, né, habitações de mentira, né? Habitação da mentira. Pois eles, né, porque os fogos varrerá o refúgio da mentira, né? E cobrirá, né, os seus esconderijos, né, suas habitações, né? Isaías 28, verso 17. Né? Para incendiar Jerusalém, né, com o fogo da palavra. Pois eles perseguem aquele a quem tu feriste. Estou falando do Paulo, né? Foi ferido. Né? E falam para a dor daqueles que tu tens ferido. Né? E feriu ele, né? E agradou feri-lo. Foi agradou feri-lo, né? Entendeu? Está lá em Isaías 53. Aí fala que adições iniquidade a iniquidade, ó, deles. Tá vendo? E não deixes eles entrarem na sua justiça. Sejam eles riscados do livro da vida, e não sejam escritos com os justos, tá vendo aí? O nome riscado do livro da vida, dos irmãos aí, os poderosos. Tá vendo? Os mesmos povos que tá aqui no capítulo que nós lemos, né? Anterior. Aí no capítulo seguinte, tem o nome riscado. Né? O homem do couro cabeludo, né? Os poderosos têm o nome riscado no livro da vida. Tá vendo? Felizmente. Tá vendo aí? Já teve a expulsão deles lá já nos céus. A expulsão deles, né? Do santuário. Já nos céus. Porque primeiro acontece no céu, depois na terra. Então já expulsou eles, já nos céus. Ó, já expulsou eles. Já foi lançado para fora pro Yahweh dos exércitos. Já nos céus. Aí vai vir o ramo direito, vai vir e vai expulsar eles do santuário. Né, os cambistas, vai expulsar eles com açoite, né? Açoitar eles com açoite do dilúvio. Entendeu? E Yahweh vem com açoite e expulsar os cambistas. Faz comércio dentro do local santo. Profanando o local santo, né? Com comércio. Entendeu? Enfim. Entendeu? Aí é que eu vou ler uma questão de. Uma questão que tem que passar para os irmãos ali, né? Que está aí, Lamentações. 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 Lamentações, capítulo 1. Certo? Lamentações. Lamentações, capítulo 1, verso 3 em diante, ó. Ele enviou de cima, né, do céu. Ele enviou do céu fogo aos meus ossos, tá vendo aí? Fogo do céu, tá vendo aí? O rolo voante, né? O rolo voador. Né? Nesse rolo voador tinha o que escrito? Lamentações e ais. Tá lá em Ezequiel, né? Entendeu? Lamentações, lutas e ais. E ele enviou do céu, de cima, né? Fogo aos meus ossos. E isso prevaleceu contra eles, contra os leões, tá vendo aí? Né? E ele estendeu uma rede para os meus pés, tá vendo aí? Jó 18, né? Nós lemos no vídeo anterior, né? Da rede, né? Do Jacó que pegou no calcanhar dele, né? Fez-me retornar, tornou-me desolada e fraca, tá vendo aí? E o dia inteiro. O jugo das minhas transgressões está amarrado por sua mão, tá vendo aí, ó? Né? Elas são entrelaçadas e sobem sobre o meu pescoço. E ele fez a minha força cair. Tá vendo aí? Né? Tá lá em Jó 18, né?
que o primogênito dos mortos, né, devorará a sua força, né? Entendeu? Aí fala aqui, ó, né? Ele fez a minha força cair. O Ial me entregou nas suas mãos, de quem eu não sou capaz de levantar-me. Tá vendo aí? Cairão e não se levantarão mais. O desprezo eterno. O Ial pisoteou sobre os pés, né? Todos os meus homens poderosos. Tá vendo aí? Tá, tá falando de Salmos 68, 68, verso 23, ó. Eu tava lendo agora. Quer ver? Ó. Salmos 68, verso 23. Diz o quê? Ó. Melhor agora. Diz o quê, ó? Que o teu pé possa ser mergulhado no sonho dos seus inimigos, também, dos poderosos, dos perversos. Tá vendo aí? E no mesmo a língua dos seus cães. Tá vendo? Aí voltando lá para Lamentações, capítulo 1, verso 15, né? Diz, o Ial pisoteou sobre os pés. Olhou agora em Salmos. Todos os meus homens poderosos, né? São poderosos, homens poderosos, os leões. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Ial pisoteou sobre os pés todos os meus homens poderosos, né? Aqui é o Nicodemos falando, né? Ial pisoteou os meus homens, né? Que me coroou, né? Os meus bajuladores, né? Ial pisoteou eles, ó, os homens poderosos, os meus filhos, no meio de mim, tá vendo aí? Ele convocou uma assembleia contra mim para esmagar os meus jovens. Tá? São jovens, são crianças, tá vendo aí? O Ial pisoteou como um lagar a virgem, a filha de Ialdá. Por essas coisas eu choro. Tá vendo aí? Nicodemos, ó, falando. Meu olho escorre com água, pois o Consolador, que deveria aliviar a minha alma, está longe de mim, né? Meus filhos, meus filhos, quem é os filhos deles? Poderosos. Acabei de ler aqui no verso 15, ó. Meus filhos, né? Ó, Lamentações 15, Lamentações 1, verso 15 diz o quê? O Ial pisoteou sobre todos os meus poderosos. Aí no verso 16 fala, né? Que são os poderosos, são os filhos de quem? De Jó. Que é Jó? É o Nicodemos. Por essas coisas, não, aqui, Lamentações 1, verso 16, ó. Por essas coisas eu choro. Meu olho escorre águas, pois o Consolador, que deveria aliviar minha alma, está longe de mim. Meus filhos, quem é? Os poderosos. Tá vendo aí? Os leões, né? Coroou Nicodemos, coroou Jó, né? Meus filhos estão desolados. Tá vendo aí? Os poderosos, ó, meus filhos, são filhos de Jó. Entendeu? Jó tinha 10 filhos. Então, o Antimachia não tem 10 poderosos que vai coroar ele? Pois então. Entendeu? Né? 10 filhos, né? 10 poderosos que coroam de Machia. Pois então. Entendeu aí? Tá vendo aí, irmão? Não tem jeito. Tá vendo aí? Meus filhos estão desolados, porque o inimigo prevaleceu. Que é que inimigo é esse? É um código, né? Que para ele agora o ramo direito é o inimigo dele, né? Entendeu? Tornou inimigo, né? Se tornar inimigo. Entendeu? Entendeu? Tá vendo? Ó, verso 17, ó. Sião estende as suas mãos. Sião, tá vendo aí? Sião fica na onde? Jerusalém. E não há ninguém para confortá-la. Tá vendo aí? Sião foi caindo, ó. Caiu. Sião caiu. Tá vendo? Mas será o quê? Remida, né? Da tribulação. A grande tribulação, né? Não te mostra isso, que será remida. Tá lá em Isaías 1. Isaías 1. Isaías 1, verso 21 diz o quê? Como a cidade fiel se tornou uma prostituta, né? Ela estava repleta de juízo, né? De justiça, retidão, humildade, né? A retidão você encontrava nela. Mas agora assassinos, homicidas, né? E salteadores. Agora você lê Isaías aqui, ó. 1, verso 20, Isaías 1, verso 25, ó. Vai remir na grande tribulação, ó. Isaías 1, verso 25 em diante. E eu voltarei minha mão sobre ti, e purificarei completamente né, tua escória, né? Removerei todo o teu estanho, e restaurarei teus juízos, como no início, né, como era antes. E teus conselheiros, né, os anciões, os fariseus, como no começo. Tá vendo aí?
Depois tu serás chamada a cidade da justiça, a cidade fiel. Então darão oferta de justiça, né? Está lá em Malaquias 3, versículo 4. Então agora Sião, né, e Eldá dará oferta de justiça, porque não estava dando, não estava dando. Tinha, né, tinha desviado o eterno, mas agora, né, dará oferta de justiça, né? Malaquias 3, versículo 4. Entendeu? Aí fala aqui, ó, Isaías 1, verso 27, ó. Sião será redimida, né? Será, né, restaurada, a grande tribulação. Tá aí? Sião, tá vendo? Isso é defesa, isso é defesa. Sião será remida, né? Com julgamento, tá vendo? Com juízo, né? Com fogo, na palavra. E sua conversão com justiça. Tá vendo? Malaquias 3, capítulo 4. Então Sião agora dará oferta de justiça. Agora vai dar oferta de justiça. Né? Porque antes não estava dando, estava contra o eterno, né? Contra a verdade. Mas agora terá oferta de justiça. Né? Tá vendo aí, ó? Tá vendo aí? Aí vai ficar aí Isaías 1, verso 28 diz o quê? Aí a destruição dos transgressores, né? E pecadores, e será concomimente. E os que abandonaram o Ial serão consumidos pelo fogo. Né? Que abandonou o Ial, né? Não quis mais se levantar, né? Continuando na rebelião, serão consumidos, né? Esses aí, provavelmente, vão para as trevas exteriores. Né? Se não quiser se purificar na grande tribulação, vai para as trevas exteriores. Certo? Então é isso. Então é isso aí, irmãos. A mensagem é essa. Então eu diria para os irmãos ficar aí em vigília, né? Ficar aí na sentinela aí, né? Na vigília. Certo? Né? Enfim, né? Que nós já estamos dentro, né? A profecia já está em andamento. Como eu falei no início do vídeo. Né? Entendeu? A profecia já está em andamento. Né? E o arrebatamento é iminente. Entendeu? Então eu diria para os irmãos ficar na vigília, né? Aí, na sentinela. Entendeu? E, né? Como diz lá, né? Que em Apocalipse, ó, Apocalipse 15, né? 16, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Apocalipse 15. Né? Apocalipse 15, ó. Né? Verso 16, ó. Verso 15. Na Apocalipse 16, verso 15, ó. Eis que eu venho como ladrão. Mas a passagem aqui não é como ladrão. Né? A tradução correta não é ladrão, não. A tradução correta é vigia. Entendeu? Eis que eu venho como vigia. Entendeu? Abençoado é aquele que vigia. Tá vendo aí? E guarda as suas vestes. Tá vendo aí? Para que não ande nu. E eles vejam a sua vergonha, né? A sua reprovação, a sua desonra. Então, a palavra certa é vigia, não é ladrão, não. Esse que veio como vigia. De vigia da noite. Entendeu? Quem é esse vigia da noite, irmão? É o homem direito. Que ele é o vigia, né? O que é vigia nas escrituras? Vigia nas escrituras é um comandante, né, do soldado. Entendeu? Que lidera o soldado. Esse vigia aí, ele vinha com a tocha de fogo à noite, né? Ali no acampamento, ali, né? Ali. Aí ele saía de vez em quando à noite ali, né? Com a tocha, né? Ali de fogo, para ver se os demais, se tinha algum soldado dormindo, né, ali, né? Na sentinela. Quando esse vigia encontrasse um soldado dormindo ali, né? O que o vigia fazia? O vigia pegava a tocha dele, pegando fogo, colocava fogo na veste do soldado, o soldado levantava, acordava, acabava pegando fogo. Né? Aí o soldado pegava e ficava nu, né? Então o vigia, quando pegava alguém dormindo, né? Algum soldado dormindo, e pegava a tocha dele, né? Pegava fogo na veste do, né? Apanhava fogo nas vestes do soldado que estava dormindo. Aí o soldado se levantava pegando, né, com as vestes pegando fogo. Aí ficava nu, né? A veste pegou fogo, né? Queimou as vestes dele. Que fogo é esse? A palavra. Isaías 28, versículo 17. Então você tem que ficar o quê? Preparado, aprovado diante do Eterno. Entendeu? Para quando vem o vigia da noite, quem é o vigia da noite? Quem é ele que vigia da noite? Lá em Isaías 21, versículo 8. Aqui, ó. Isaías 21, versículo 8, ó. Vamos ler para os irmãos. Isaías 21, versículo 8, diz o quê? Ó. E ele bradou um leão. Tá vendo aí? Meu Ial, eu permaneço continuamente, tá vendo? Falando do raminho direito, ó, do segundo mensageiro. Né? E ele bradou como um leão, ó.
meu Yau, eu, né, meu mestre, né, eu permaneço continuamente sobre a torre de vigia durante dia, né, e sou colocado no posto de aguardo do meu, né, de guarda sobre minhas responsabilidade. Tá vendo quem é o vigia? É o homem direito, é o segundo mensageiro, ele é o vigia. Então a palavra certa é assim, ó. Eis que eu venho como um vigia. Entendeu? Eu venho para onde? Para o acampamento. Eu volto para o acampamento. Moisés voltando para o acampamento. Entendeu? Vem como, né? Ele vem à noite, na lua cheia. Lembra no início do vídeo que falei que ele vem congelar a tenda depois do reparamento? Pois então, ele veio como um vigia, né? O que o vigia fazia? O vigia vinha com a tocha de fogo à noite ali, né? Passando ali no acampamento, para ver se tinha algum vigia dormindo. Aí já tinha um soldado dormindo. Aí quando esse vigia encontrasse um soldado dormindo, ele pegava a tocha dele, tocava fogo na veste do soldado, estava dormindo. Aí o soldado levantava para acabar pegando fogo. Aí, né? Aí ficava nu o soldado, né? Ficava nu, com vergonha, né? Entendeu? Porque o fogo ali é o fogo da palavra. A tocha ali, ó, é o fogo da palavra de Isaías 28, 17. Quem é o vigia? É um homem direito, que vai vir, né, ao acampamento, e vai vir, se encontrar alguém dormindo, né, ali, vai vir com o fogo da palavra e vai, né, queimar as vestes dele, e vai ver, sim, ver a sua vergonha, a sua desonra, a sua reprovação. Entendeu? Por isso que lá em 1 Coríntios 3 fala, né, que o fogo provará qual é a obra de cada um, né, que muitos serão expulsos do santuário, muitos serão expulsos, entendeu? Que serão reprovados, tá entendendo? Do local santo, serão expulsos, né? Então esse que é o vigia que fala, é o homem direito, que vai vir com fogo, né, com a tocha, se encontrar alguém dormindo, no acampamento, né, dormindo, encontrar algum soldado dormindo, toca fogo na veste do soldado, tá dormindo, o soldado vai e levanta, a veste pegando fogo, e fica nu, né, a veste pegou fogo, né, ficou nu, com vergonha, entendeu? Por isso tem que estar então, na vigia, né, os irmãos aí ficam preparados, né, com capacete aprumado, né, está lá em Efésios 6, né? Entendeu? Na preparação do Evangelho eterno. Entendeu? Para se achar aprovado diante do eterno. Entendeu? Né? Timóteo, né? Segundo Timóteo. Aqui, ó. Vou pegar aqui para os irmãos. Segundo Timóteo, ó. Aqui, ó. Segundo Timóteo. Capítulo 2. Verso 15. Estude, tá vendo aí? Trabalhe. Estudar aqui é trabalhar para o eterno. Entendeu? Trabalhar trabalha na arca, né? Prepara a sua arca. Deixe sua arca pronta, preparada, para quando vir um dilúvio do açoite, das águas, vocês, né, não serem levados, reprovados, ser, né, expulsos do santuário. Estude, né? Prepara a sua arca, deixe sua arca pronta. Tá aí, ó, 2 Timóteo 2, versículo 15. Estude, ó, trabalhe na arca, para apresentar-te aprovado. Aí, ó, o obreiro aprovado, ó, o título. Para apresentar aprovado, aí, ó, tá vendo aí? Como obreiro que não tem de que se envergonhar, tá vendo aí? Dividindo corretamente a palavra da verdade, né? O pão. A partir do pão, né? Dividindo a partir do pão, a palavra da verdade. Tá vendo? Então, é isso. E vigília, né? Que tá lá em Lucas 21. Aqui, ó. Vou ler para os irmãos rapidão para encerrar o vídeo. Lucas 21, né? 34, né? Em diante. Aqui, ó. Ó. E tomai cuidado por vós, tomai cuidado por vós, né? Por vós mesmos, para que em nenhum momento os vossos corações sejam sobrecarregados, né? Com excessos, embriaguez, né? Espiritual, né? E cuidar da vida, né? Cuidar da vida, né? Entendeu? Se esquecer das coisas do Pai, né? Colocar, né, as coisas do mundo em primeiro lugar, né? Que enquanto lá em Mateus fala, né, Mateus 6, né? Buscar primeiro o reino do Criador, a sua justiça, essas coisas terrenas serão acrescentadas. Entendeu? E, ó, e, né, ó, cuidado de vós mesmos, para que em nenhum momento os vossos corações sejam sobrecarregados, né? Com coisa desse mundo. Com excesso, sabe aí? O excesso demais, ó, o excesso. Embriaguez e cuidado da vida. E aquele
E aquele dia vós sobreviverá, né, desprevidamente, né, de repente, porque virá como um laço sobre todos que habitam na terra, na face da terra. Vigiai, né, vigiado, né, vigia, né, pois, orando sempre, para ser considerados dignos de escapar de todas essas coisas, né, tribulação, para você escapar com o arrebatamento, escapar de todas essas coisas, né, e de estar de pé na presença do Filho do Homem, estar de pé espiritualmente. Entendeu? Malaquias 3, né? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Aquele que rumo direito. Quem ficará de pé quando ele vir? Entendeu? Quem ficará de pé espiritualmente aprovado quando ele vir? Com fogo, né? Quando o vigia vir com uma tocha. Entendeu? Porque se ele encontrar alguém dormindo no acampamento, Moisés, se encontrar alguém dormindo, vigia, né? Vai pegar a tocha dele, né? E vai colocar fogo na roupa do soldado, né? O soldado vai se levantar com a roupa pegando fogo, vai ficar nu. No Apocalipse lá, né? Entendeu? Nós leu. Entendeu? Apocalipse, né? 16? Então, mais uma vez aqui. Apocalipse 15, 16. Aliás, Apocalipse 16, 15, né? Aqui, ó. Eis que eu venho como vigia, arruma direito. Abençoado é aquele que vigia, né? Que fica acordado no acampamento. Não fica dormindo, não. Não cuida da vida lá que não está lá em Lucas, não. Fica aprovado, entendeu? Bem-aventurado aquele que fica acordado, aprovado, igual às suas vestes, para que não ande nu, e eles vejam a sua desonra, a sua reprovação, a sua expulsão, né, do santuário. Entendeu? Então é isso. Espero que os irmãos entendam a mensagem e os irmãos fiquem em alerta aí na vigília, né? Porque a profecia já está em andamento, certo? O arrebatamento é iminente. Entendeu? É iminente. Porque primeiro vem o ramo esquerdo pregando, né? O ramo esquerdo está pregando já, o ramo esquerdo está pregando já. Aí depois vem o arrebatamento, está iminente. Aí depois do arrebatamento vem o outro, né? O segundo. E viu onde vai primeiro do céu. Expliquei sobre isso no início do vídeo. Então está iminente. Então fiquem aí, né, na paz do eterno aí e fiquem na vigília, certo? Fica atento aí, porque, né, vai ser de repente, certo? Estou avisando logo, né? Eu não, a escritura, né? De repente. Está iminente. Certo? Então é isso. Espero que os irmãos tenham a mensagem. E é isso aí. Que os irmãos fiquem na graça e na paz do Eterno.